Olá, professores, professoras de Caldeirão Grande que fazem a pós-graduação, alfabetização e letramento. Eu sou Edna Lima. Semana passada nós iniciamos a nossa aula desta disciplina, a construção do conhecimento da leitura e da escrita, e nós não conseguimos concluir a aula porque a minha internet não estava boa, e eu resolvi gravar esse vídeo, né, para que a gente pudesse dar uma retomada no que foi visto, e para aqueles que não conseguiram ver porque não conseguiram assistir a aula. E amanhã a gente segue ainda com a ementa, com o conteúdo da nossa disciplina, para que a gente possa concluir a nossa ementa. Tudo bem? Então vamos lá. Eu fiz a opção em trabalhar com o Data Show, então ora eu vou estar alternando a imagem para mim, ora eu vou estar alternando a imagem para o Data Show, para que vocês possam visualizar e acompanhar essa sequência de imagens. Tudo bem? Vamos lá? Então, essa é a nossa disciplina, né? A construção do conhecimento da leitura e da escrita. No primeiro momento vamos tratar da base alfabética, e nesse momento nós vamos falar sobre... vamos tratar sobre a questão dos métodos. Entender essa história da alfabetização no nosso país, entender por que não tem dado certo ainda essa alfabetização no nosso país. Em um segundo momento, que será amanhã, nós vamos tratar sobre o sistema ortográfico, né? E trazer um pouco sobre a alfabetização, o processo de alfabetização que inicia na educação infantil. No encontro passado eu pude me apresentar. Eu sou Edna Lima, autora de todo esse material, especialmente do meu livro Conversa com Alfabetizadores, né? Que está disponível na Paca Editorial, onde se vocês quiserem consultar, eu vou disponibilizar o meu link. Aqui é o meu link, é o www.projetacão.org. Aqui vocês vão poder conhecer um pouco do meu material e o material que está disponível para venda também. Nos demais eu tenho o Banco Sonoro, que é um recurso que eu utilizo para alfabetizar, e eu vou estar mostrando a vocês como eu utilizo o Banco Sonoro dentro dessas concepções. Este daqui é o meu Banco Sonoro, percebe? Então, existe esse banco mesmo que é disponibilizado para as escolas, os municípios. Aqui é o material da educação infantil. Aqui é uma lona de interpretação, onde a gente interpreta textos matemáticos a partir de 4 anos. E as crianças conseguem, de fato, chegar no primeiro ano, segundo ano, sem nenhuma dificuldade de interpretar textos. Todo o material que já foi preparado para o primeiro ou terceiro ano. Uma caligrafia que, com 4 movimentos, aprende todas as letras cursivas. E essa caligrafia 2 e 3 já é uma relação de caligrafia com ortografia, fixando, e o Banco Sonoro, que tem a sua caixinha de Banco Sonoro que acompanha também. Aqui também sou eu com todo um material, que é o estudo do lúdico, né? O lúdico no estudo das ortografias, e vocês também encontram esse material em meu site. São 10 livrinhos que eu estou lançando esse ano, e ele está disponível no meu site, que é o projetação.org. É só consultar. Vamos lá? Eu trouxe para vocês a questão da alfabetização no Brasil. Então, a alfabetização no Brasil tem esse quadro hoje. Esses dados aqui nos revelam, são dados de 2016, e nos revela que o Brasil tem 11,8% de pessoas totalmente analfabetas entre 15 e 60 anos. Isso é uma taxa muito alta. Imagina aí, de 15 a 60 anos, a gente ter 60 ou... A cada 100 nós só temos praticamente 12 pessoas não sabem nem ler nem escrever. Isso é um número assustador, isso é um número que nos deixa triste, né? Porque assim que o país já domina a tecnologia, o sujeito já domina a tecnologia, o que é que acontece? As pessoas idosas já dominam um celular, que sabe manusear, sabe usar um computador, e não domina a leitura e a escrita. Então isso não é admissível. Nós vamos entender por que essa história é tão trágica assim. Eu considero trágica. Então aqui está, e o estado, a região do Brasil que
que apresenta um número muito assustador, é o Nordeste, com quase 15% da sua população totalmente analfabeta. Nós, como nordestinos, vamos continuar trabalhando e acreditando que podemos fazer o melhor, não é verdade? Vocês podem ver aqui a região norte, e a gente tem aqui os números como são mais baixos na região sudeste e na região sul. Então, vamos procurar entender por que isso acontece. A gente sabe que a história do alfabetizado e letrado, né? São duas vertentes que se fala muito por aí. A gente fica tentando entender o que é ser alfabetizado, o que é ser letrado. E pode alfabetizar letrando? Pois é. O objetivo e o desejo de todo autor, de todos os teóricos, é que a gente alfabetize letrando mesmo. Mas como fazer isso? Basta que a gente assegure que o aluno garanta o nosso sistema de escrita, conheça o sistema de escrita e faça uso desse sistema de escrita. E ao mesmo tempo em que ele faça uso do sistema de escrita, porque é a base para ele escrever, ele saiba fazer uso também da diversidade de gêneros e saiba usar a escrita e a leitura a seu favor. Nós vimos também que existe uma desigualdade na educação das nossas crianças, né? A rede estadual, a rede municipal, né? Esses dados mostram que a rede estadual leva vantagem em cima da rede municipal. Esses dados mostram que o poder aquisitivo é um grande diferencial no processo de alfabetização de uma criança, né? Então, quanto mais a família tem uma condição financeira aquisitiva melhor, lógico que o grau de letramento dessa criança vai ser melhor, ela compreende o mundo, ela está inserida em uma linguagem muito melhor, então isso faz com que, muito melhor que eu digo no sentido de uma variedade, de uma quantidade de palavras. Então isso faz sentido, isso faz com que as crianças aprendam. Para vocês terem ideia, um universo de crianças, as crianças precisam chegar na escola para serem alfabetizadas com um universo de palavras dominadas, porque se elas não tiverem esse universo de palavras dominadas, elas não conseguem se alfabetizar no mesmo tempo que uma criança que tem esse universo. A questão da zona rural e da zona urbana também é um diferencial, que a zona urbana consegue um resultado melhor do que a zona rural a nível de compreender o que lê e de escrever corretamente. E a região sul tem um diferencial também com relação ao restante do país das crianças. Aqui nós podemos ver também quais são os programas do governo. O que é que o governo tem feito por isso, né? Como é que o governo tem ajudado as nossas crianças a se alfabetizarem? Então, já existiram e ainda existem alguns programas do governo, como o PENAIC, né? O Proletramento. Então, são programas que vieram para, de fato, ajudar as nossas crianças a se alfabetizarem. Então, e por que? Se esses programas eram tão bons, por que não deu certo? São essas perguntas que eu acho que muita gente consegue fazer e não tem essas respostas ainda, não é verdade? E eu trago aqui para vocês, né, um pouco sobre a base dessas concepções, das concepções de alfabetização em nosso país. Então, o ensino e a aprendizagem, tudo iniciou lá em Platão, quando Platão defendia o inatismo, que acreditava que o sujeito nascia pronto e bastava agora a escola desenvolver o ambiente, desenvolver o meio, desenvolver esse sujeito. Já Aristóteles traz para a gente uma concepção empirista, onde nessa concepção empirista eles entendem que o meio é que desenvolve o sujeito. Que o sujeito vem como se fosse uma caixa preta lá, vazia, e aí o que é que acontece? O meio é que vai desenvolver esse sujeito. Já Piaget, Vygotsky, que são mais contemporâneos, eles trazem para a gente uma concepção construtivista, né? Onde nessa concepção construtivista ele acredita que é a interação do sujeito com o meio que vai acontecer, que vai favorecer a esse desenvolvimento. Então aqui são teorias, não são métodos, são teorias. Às vezes as pessoas costumam dizer a teoria construtivista. Não existe teoria construtivista. O método construtivista. Não existe método construtivista.
existe uma teoria construtivista apoiada em Piaget e no socio-interacionismo, que é apoiado no Vygotsky e outras pessoas que fizeram parte dele com eles nessa mesma época. O que é que a gente entende aqui sobre o ensino e aprendizagem? Que o inatismo dizia o quê? Que o saber era congênito, ou seja, a gente já nascia com eles. Vocês tiveram uma disciplina antes dessa que mostrava exatamente a parte neurológica de como o sujeito aprende. E viram lá que ninguém nasce pronto, as memórias precisam ser formadas, não é verdade? Se não forem preenchidas aquelas memórias, foram construídas aquelas memórias, a gente não vai saber de nada. O empirismo diz o quê? Que a absorção do conhecimento é externo, que era o meio que iria ajudar o sujeito a aprender, que sozinho o sujeito não tinha condição de aprender. E o construtivismo, a tentativa de caminho do meio, de caminho do meio, ou seja, de entender que o sujeito é autor do seu conhecimento, é autor da sua construção e o meio é que vem favorecer a esse sujeito. Trago para vocês, a partir dessas concepções, eu trago para vocês agora a questão dos métodos, né? Eu trago para vocês o método sintético, né, que são os métodos de alfabetização que eles surgiram, os métodos de alfabetização, eles surgiram exatamente a partir daquelas teorias, né? Então, quando se pensava que o sujeito ele era o único autor do conhecimento, aí surgem métodos que defendem isso. Quando pensava que era o meio que era autor do conhecimento, surge também métodos que defendem exatamente essa concepção teórica. Depois surge o construtivismo, onde diz lá pra gente, né, deixa claro pra gente, as contribuições do Piaget, traz pra gente a importância que o sujeito ele é o construtor do seu conhecimento e que o meio ele vem favorecer a essa construção. Então, a partir disso também surgem métodos. E agora nós vamos ver um pouco desses métodos aqui. Então, nós temos o método, ele se resume no método sintético e no método analítico. O que significa sintético? Sintético, o nome já diz, de síntese. Síntese, né? Do todo para as partes. E analítico diz o quê? De análise. Eu tenho um todo e agora eu vou analisar as partes. Então, analítico, o método vem das partes para o todo. Do todo para as partes e aqui sintético, de síntese, do menor para o maior. Então, das partes para o todo. E aqui, do todo para as partes. Então, dentro desses métodos, a gente tem o método alfabético, o método fônico e o método silábico. Considerando o método analítico, nós temos o quê? A palavração, a sentenciação e o global. Tenho certeza que todos vocês já ouviram falar bastante sobre esses métodos, não é verdade? Já ouviram falar do método alfabético, né? E o que é ser alfabético? Tem a ver o que com o alfabeto? Sim, tem a ver com o alfabeto, lógico. O alfabeto é a nossa base, é a base da nossa língua. A nossa escrita é alfabética, por isso que fala alfabetização, porque vem do alfabeto mesmo, vem de conhecer as letras. Se você não conhece as letras, você não tem condição de ler e nem de escrever. Então, a alfabetização vem exatamente dessa base do alfabeto. Então, com relação ao método fônico, o que tem a ver com fônico? Tem a ver com fonema? Tem a ver exatamente com essa articulação do fonema. E o método silábico tem a ver que a palavra é formada por sílabas? Sim, a palavra é formada por sílaba. Então, observa que eles foram considerando toda essa estrutura. Depois a palavração. O que é a palavração? É partir de uma palavra para vir para as unidades menores? Sim. O que é, então, a sentenciação? A sentenciação é assegurar que a palavra não esteja solta, esteja dentro de uma frase, de um contexto que é conhecido para o sujeito, e a partir daí vem para a palavra, e da palavra vem para a sílaba, e da sílaba vem para a letra? Sim, também é isso. E o método global, que chamam global, analítico global,
é o quê? É assegurar um texto, é partir de um texto onde esse contexto tem a ver com a vida do sujeito, com a estrutura do sujeito, com aquilo que interessa o sujeito. Observa que o Paulo Freire trabalhava com a palavração. Por quê? Ele trazia todo um contexto político onde o sujeito estava inserido para conhecer a história de vida dele, e depois Paulo Freire vinha para a palavra tijolo e ia trazer, né, essa palavra por partes, e dessas palavras por partes ele ia trazer as sílabas do tá e do ti de tijolo. Ele trazia o tá, o té e o tó e o tu, e dali ele começava a formar palavras e mostrar às pessoas como se dava o processo de escrita. Mas ele queria que, além de ler palavras, as pessoas lessem o mundo, certo? Vamos continuar? E o nosso trabalho segue. Eu agora vou mostrar a vocês que a história da alfabetização no Brasil acontece isso. Olha o que acontece. Uma querela dos métodos. O que é uma querela dos métodos? Foram tantos métodos, né? A cada época isso ia mudando na história do país. Até a década de 70 vivemos exatamente essa querela, essa mistura de métodos. Métodos que focavam na codificação, outros na decodificação. Essa era a principal questão e essa era a principal condição das pessoas que alfabetizava. O aluno precisa codificar e decodificar. Codificar e decodificar faz parte de um processo de alfabetização? Claro que faz. Mas a gente quer que o aluno vá além da decodificação. Porque quem decodifica, só decodifica, não lê, né? É importante que a gente tenha muito claro isso. Se o sujeito só decodifica, ele não lê. Se o aluno diz assim: ó menino, comeu o bolo, esse menino está lendo? Não, esse menino está decodificando. E quem decodifica não lê. É preciso que ele diga: o menino comeu o bolo, e ele pense sobre isso que lê. Porque ler é pensar sobre aquilo que as palavras comunicam pra gente. Vamos seguir? Então, aí na década de 80 surge, né? Surge a teoria construtivista, né, no Brasil, de certa forma. E o que é que acontece? Da década de 80 até agora, nós temos aí 20, 40 anos que estamos tentando construir essa alfabetização a partir das bases do construtivismo. Construtivismo não é método, construtivismo é teoria. Estão lembrados disso que eu já disse a vocês, né? Então, acontece o quê? Uma desinvenção da alfabetização, e isso foi que tornou para o país. E isso foi com que fez o nosso país viver esse momento tão difícil que vivemos até hoje, com esse número tão grande, né? O Nordeste com quase 15% de analfabetos, totalmente analfabetos. A gente não está nem falando do analfabeto funcional. Então, o que é que acontece? Houve uma desinvenção da alfabetização, e quem nos traz esse termo é a Magda Soares. Língua escrita concebida como sistema. Aí também surgem coisas maravilhosas durante essa caminhada. A língua deixa de ser vista apenas como um código, e essa língua passa a ser vista como um sistema de escrita. E como sistema de escrita surge na década de 90 essa concepção de alfabetizar letrando. O que é o letramento? É assegurar que o sujeito faça uso da leitura e da escrita no contexto social onde ele está inserido, ok? Vamos seguir para que a gente possa estar adiantando. Mas aí eu vou retomar um pouco do que vocês aprenderam como professor da aula passada. O professor da aula passada trouxe para vocês como a neurologia da aprendizagem, né? Como o sujeito aprende. É muito importante a gente saber disso. Não podemos mais conceber um professor do século XXI que não entende como o cérebro funciona para um sujeito aprender. Não podemos mais. Vocês estão de parabéns por ter escolhido esse curso, porque esse curso vai dar a vocês a condição de vocês entenderem biologicamente como é que o sujeito aprende. Existe um cérebro que aprende. A aprendizagem está no cérebro. A aprendizagem não está no caderno, não está no livro. A aprendizagem não está no professor. A
A aprendizagem está no sujeito. E onde o sujeito vai processar toda essa aprendizagem? Vai processar no seu cérebro. Cada um. Existem as memórias, né? Nós temos os lobos temporais, nós temos o lobo occipital, que é da visão, o lobo temporal, que é do paladar e da audição, nós temos o lobo parietal, nós temos um feixe nervoso que divide essas memórias com o lobo frontal, esses lobos anteriores com o lobo frontal, que é esse que vai nos dar a condição do movimento e esse que vai nos dar a condição da articulação da fala. E nós temos um lobo frontal, que nesse nosso lobo frontal a gente pensa, a gente planeja, a gente cria. Então, nesses lobos, nós temos os lobos receptivos e o lobo executivo, né? Desculpe, as memórias receptivas e a memória executiva. Então, nessas áreas, sem receber, ninguém consegue construir. Eu não posso pedir a vocês, por exemplo, que vocês imaginem como é que um tacacá é servido. Vocês sabem me dizer como é que um tacacá é servido? Não, vocês vão ter dificuldade. Porque quem nunca comeu um tacacá não vai saber dizer como é que um tacacá é servido. Não tem essa memória, não tem memória sobre a forma como um tacacá é servido. Se eu perguntar a vocês o sabor de um tacacá, vocês saberiam me dizer? Quem nunca comeu um tacacá não sabe dizer. Qual é o sabor de um tacacá? Porque o tacacá é uma comida da região norte, né? Que é servida dentro de uma cuia, é uma gosma de goma com folha de mandioca e com camarão. E eles fazem um prato típico da região norte. Então, observa que se a gente não tem a memória, a gente não tem de onde tirar a informação. Por isso que precisamos assegurar que o aluno forme as suas memórias, para que ele possa executar no momento da aprendizagem. Então, eu vou mostrar isso para vocês agora. Então, esse daqui é o nosso cérebro, né? Como o seu cérebro desenvolveu a linguagem e, consequentemente, aprendeu a ler e escrever? Como foi que o seu cérebro fez isso? Ele usou, aqui nós temos o lobo occipital, aqui nós temos o lobo parietal, aqui do lado nós temos o lobo temporal, aqui na frente nós temos o lobo frontal. E nós temos esses feixes. Essas duas bolas vermelhas aqui, extremamente importante vocês prestarem atenção nisso. Aqui nós temos uma área chamada área de Broca. E aqui nós temos uma área chamada área de Wernicke. É exatamente nesses dois pontos aqui que se articulam através de feixes nervosos, ativando 17 áreas no seu cérebro, que você vai conseguir aprender a ler. Nós temos o Dehaene, que é o autor do Neurônio das Leituras, e que explica exatamente, biologicamente, como o sujeito aprende. Se esta área não for desenvolvida para que haja todo um processo de decodificação, de ouvir os sons e de decodificar esses sons, e ao mesmo tempo essa informação seja passada para o lado de cá, na área de Wernicke, para que você possa, de fato, pensar sobre o que você decodificou, não vai haver leitura. Só vai haver, você pode estar. Então, o que aconteceu durante muito tempo? Por exemplo, no método fônico, quando as pessoas pensavam só no método fônico, num método sintético, elas desenvolviam principalmente essa área daqui e paravam na decodificação. E achava que o aluno que sabia decodificar sabia ler. Ele se engana. É preciso a gente ativar essa outra área aqui, que é a área da sentença, é a área do sentido da palavra. Então, para que o sujeito aprenda a ler e aprenda, desde que o sujeito se aproprie da linguagem como uma comunicação, ele precisa do desenvolvimento fonológico, ele precisa do desenvolvimento, o fonológico tem a ver com os sons, precisa do desenvolvimento gramatical, que tem a ver com a forma, do desenvolvimento semântico, que tem a ver com sentido, e do desenvolvimento pragmático, que tem a ver com o modo como eu falo, de uma forma direta ou de uma forma indireta. E a gente sabe falar de uma forma, quando a gente quer dizer, uma pessoa entra na nossa casa fumando e a gente diz: poxa, faz tempo que ninguém fuma na minha casa. Isso é um modo pragmático, né? Então, qual é a área do meu cérebro que eu usei para falar isso aqui? Eu usei exatamente essa área. As questões inferenciais têm a ver com esse modo pragmático, né? Que a gente precisa pensar além do texto.
Então é extremamente importante. Não tem como ser um alfabetizador. Não tem como entender de alfabetização se você de fato não compreende sobre como o seu cérebro aprende. Não compreende, não sabe sobre a área de Broca e não sabe sobre a área de Wernicke. É preciso entender, conhecer essas áreas, porque elas são as responsáveis pelo processo de leitura e o processo de leitura, de escrita, posteriormente, ativando essas outras áreas, porque o processo de escrita, ele é motor. E o Derrien, ele traz pra gente, esse é o livro do Derrien, Os Neurônios da Leitura, e ele traz pra gente exatamente essa fala no livro dele que diz assim: ninguém deveria igualmente ignorar que certas questões estão firmemente resolvidas, ou seja, o que se diz sobre um processo de alfabetização, como alfabetiza uma criança, está resolvido, criança ou adulto, isso está resolvido. É preciso as pessoas entenderem que isso está resolvido. A ciência já comprovou como é que o sujeito aprende. O sujeito aprende porque há um processo que precisa ser ativado, uma área do cérebro ali precisa ser ativada. Então, não adianta insistir com métodos globais. Não adianta, porque método global não alfabetiza. E ele ainda diz no final assim, voltar atrás sobre esse ponto, sobre o pretexto de experimentar ou de exercer a liberdade de ensino, seria criminoso. Eu gosto demais dessa fala do Derrien, quando ele diz assim, não aceitar que é dessa forma que o sujeito aprende, isso é crime. Por quê? É a mesma coisa de dizer assim, olha, quem é diabéticos, a ciência diz que quem é diabéticos não pode comer açúcar. E aí a escola vai lá e dá açúcar às crianças, porque diz que nada, isso é bobagem da ciência. Entende a gravidade disso? Entende porque a gente precisa saber como o nosso cérebro aprende? Pois é. Então, é preciso entender que biologicamente está provado que o sujeito aprende a partir do momento em que há uma ativação dessa área de Broca. E como fazer essa ativação com a área de Broca? Com um processo de alfabetização. Só que esse processo de alfabetização precisa estar relacionado com a área de Broca, com a área de Wernicke. E quando eu estabeleço uma relação da área de Broca com a área de Wernicke, eu consigo ir alfabetizando e dando a condição desse aluno aprender a ler, pensando sobre aquilo que as palavras dizem, decodificando e pensando sobre aquilo que ele decodifica. Então vamos seguir para que a gente possa entender. Eu trago agora um desenho, desses métodos, um pouco detalhando, bem detalhado. Eu vou disponibilizar esse slide para você, que eu modifiquei esse slide para ficar mais claro ainda, já que eu tinha que gravar o vídeo, eu não poderia estar utilizando o outro, eu tinha que detalhar mais. Então, o método fônico, a gente tem aqui no método sintético médico o método fônico. O método fônico é aquele exatamente que parte das vogais, Nome e som das vogais. Então, ensina o A, E, I, O, U. Observa que muitos de nós fomos alfabetizados assim. Depois, palavras formadas com essas vogais. Ai, oi, ui, eu, au. Então, parte que bastava juntar agora essas vogais. Depois vem para a apresentação das consoantes. E depois da apresentação das consoantes com as sílabas mais simples, com as letras, com os sons mais fáceis. E é juntar agora essas consoantes com as vogais para a formação de palavra, formação de frase e depois para a formação de texto. Então, o método fônico é aquele que parte das vogais e junta as vogais, depois para juntar com a consoante, para depois juntar com as letras. Hoje nós temos, esse Boquinhas, que vocês conseguem, ver no site da Renata Jardim, por exemplo, ela traz, o movimento da boca. Isso tem a ver com o método fônico? Também tem. Isso é muito moderno, eu utilizo demais isso hoje. Eu, como alfabetizadora hoje, utilizo demais. Inclusive, estou produzindo um material que vai alfabetizar crianças em 6 meses,
né? As crianças do primeiro ano vão ser alfabetizadas em 6 meses. Isso eu posso garantir para vocês. Então, o meu material, eu tenho como princípio exatamente isso aqui. Eu trabalho numa linha fônica, mas não uma linha fônica onde eu vou juntar vogais. Eu vou ensinar as crianças o movimento da boca. Olhem no espelho e vejam como fica a boca de vocês quando vocês falam A. E quando vocês falam E. Quando vocês falam I. E quando fala O. E quando fala U. Observa que a gente nem precisa, de fato, deixar o som sair, mas o movimento da boca, o cérebro já lê, aquela área de Broca já consegue ler o movimento. Quando eu falo assim, ó, faço assim, ó. O som não saiu, mas o meu cérebro consegue já ler esse movimento que eu quero dizer A. Observa, se eu falar assim, ó. Observa que o cérebro da gente já consegue ler este movimento entendendo que eu quero falar U. Percebe? Então, isso ajuda demais. Isso tem a ver com o método fônico? Tem a ver com o método fônico. Mas a marca do método fônico de antigamente era o quê? Era ensinar a vogal solta, depois ensinar essa vogal a juntar a vogal. Observa que existe um pouco de diferença. Quando eu trago isso aqui, eu trabalho com a ativação da área de Broca, trabalho com a ativação da área de Broca, trabalho com método fônico, trabalho também com método fônico. Isso quer dizer que não é para trabalhar com método fônico? É para trabalhar com método fônico, só não é para juntar mais duas letrinhas e de que o menino entende que AI quer dizer ai. Ele não entende porque a Ferreira já nos mostrou, né, que uma criança não entende a formação de uma palavra apenas com 2 letras. Ela precisa de mais de 2 letras para entender que aquilo ali é palavra, certo? Então, algumas coisas, as ideias construtivistas, a teoria construtivista nos ajudou a entender. Trago para vocês aqui também o método silábico. Observa que o sintético ele se divide em quê? Em fônico, em silábico e alfabético. O que é o silábico? Né? Apresenta as vogais com a ajuda de ilustrações de palavras como ovo, elefante. Então agora o O é de ovo, o E é de elefante, porque no fônico, não, o fônico era tudo solto. Era A, E, I, O, U, tinha que memorizar 5 vogais, saber traçar e depois saber juntar. No método silábico, ele já começa a fazer uma associação, que o O é de ovo, o E é de elefante. Isso é bom? Isso é ótimo. Por quê? Porque estava muito abstrata aquela vogal solta e agora começa a fazer uma associação e isso ajuda na formação da memória de uma criança, de um processo de alfabetização. E apresenta ali as sílabas canônicas. O que é uma sílaba canônica? É aquela que tem nas famílias silábicas. É aquela que não tem dificuldade nenhuma. É aquela que a gente junta o ba, o bé, o bia. Isso é uma sílaba canônica. Quando eu digo pá, tó, eu estou formando uma palavra com sílaba canônica. Uma sílaba canônica, ela não tem 3 letras. Ela tem uma sequência de consoante, vogal. Consoante, vogal. Então, famílias silábicas. E vão formando as famílias silábicas para depois vir para a formação da palavra e formação da frase e depois a formação do texto. Observa como existe a semelhança. Eu trago para vocês aqui, quando fala das sílabas canônicas, eu trago aqui as famílias silábicas, que são 89 famílias silábicas que as crianças tinham que aprender. E trago aqui o meu banco sonoro, onde eu trago um banco de sons apenas com a letra A. Observa que eu trago ba, ca, da, fa, tudo tem a letra A. Por que só tem a letra A? Porque esse banco de som vai me dar a condição da criança entender a formação de uma sílaba. E se ela já é sonora na marca da vogal, então o que é que vai acontecer? Ela não vai precisar das famílias silábicas. Ela mesma vai concluir que se o ba é da baleia, e se eu falar bi, eu vou colocar um B e um A ou um B e um I? Então, automaticamente a criança vai ouvir, porque como eu trabalho com a base sonora, então a gente vai ouvir que o bi, que bicicleta é bi, e bi não é o B e o A que eu vou colocar, agora eu vou colocar o B e o I. Então,
Observa a diferença que tem, a quantidade de sílabas que eles precisam aprender para essa quantidade de sílabas que vão aprender. Esse banco sonoro vai fazer parte do trabalho, do material que vai alfabetizar crianças no primeiro ano. E eu trago para vocês aqui o método alfabético ou de soletração. Esse método alfabético ou de soletração, como é que acontecia, né? É considerado o método mais antigo, onde dizia assim, B com A, Bá, Lê com A, Lá. Então, esse chamado método de soletração, onde ele dizia a letra repetindo. Só que quando eu falo B com A, você está ouvindo Bá? B com A, ouviu Bá aí? Alguém ouviu Bá? B com A, B e A. A gente sabe que não ouve. Quando eu digo B e A, você escutou B e A ou você escutou Bá? Quando eu digo B com A, você escutou B com A, B com A? O som que forma é B com A ou é Bá? Mas se eu digo Bá, quando eu falo o nome baleia, o que você escutou aqui na primeira sílaba? Ó, baleia. O que você escutou na primeira sílaba? O Bá? Então, eu vou te apresentar o Bá. Quem é o Bá? O Bá é exatamente esse aqui. Então, quando eu falo baleia, né? Eu já escuto o som do Bá. Então, esse é o Bá. Então, a sílaba, o som da sílaba, ele não está exatamente na junção de letras. O som da sílaba está na palavra. Quem existiu primeiro? Foram as sílabas ou as palavras? Lógico que foram as palavras. Então, a sílaba veio de onde? Ela veio da junção das letras. Quem surgiu primeiro? Foi a palavra ou foram as letras? Não foi a palavra? As pessoas não aprenderam a falar primeiro e muitos anos depois que foi que surgiu a escrita e a leitura. Então, a palavra, o som está na palavra. Então, a gente vai buscar na palavra esse som. E aí, o sujeito vai identificar esse som na palavra e vai ver como é formado o som daquela palavra. Isso tudo está no meu livro, no Conversa com Alfabetizadores. Eu explico todo esse método. É um livro que quem deseja seguir a caminhada como alfabetizadores, eu recomendo bastante. Então, tem como unidade principal a letra, sua sequência partia de uma ordem crescente de dificuldade, né? Iniciando pela decoração oral das letras e do alfabeto e seu reconhecimento posterior em pequenas sequências. Então, tinha que aprender o nome das letras, antigamente tinha escola que fazia um círculo assim, não é verdade? E saía, que letra é essa, que letra é essa, que letra é essa? Para que as pessoas soubessem a letra sem fazer nenhuma associação. Isso dificultava bastante. É por isso que muita gente fugia da escola e continua fugindo da escola, não é verdade? E eu trago aqui o método alfabético sintético, né? Que no método alfabético sintético, primeiro lia para decodificar e depois lia para compreender. E considerava a língua como um código. As letras representavam os sons da fala. Isso é terrível, né? A letra é um código, representam os sons da fala. A letra é um código? Sim. Elas representam na íntegra os sons da fala? Às vezes. Porque se eu falar chuva, nem chuva não representa na íntegra o som da fala, não é verdade? As letras não vão representar, mas em outras, na situação canônica, de fato vão representar. Então, existia a memorização da letra, a representação da gráfica e depois a formação das sílabas com B com A, B mais A. Isso era o método alfabético. Vamos conhecer um pouco agora sobre o método analítico, a palavração. A palavração, existia uma palavra ilustrada que faz, né, a apresentação de uma palavra ilustrada que faz parte do universo da criança, depois a memorização, através da leitura e da escrita, copiava aquela palavra e eles iam memorizar. Depois nós tínhamos o quê? A divisão silábica daquela palavra e depois existia a formação de novas palavras. Era o que o Paulo Freire fazia, né? O Paulo Freire trazia o quê? O Paulo Freire pegava, por exemplo, a palavra tijolo, ele trabalhava com método analítico, com a palavração, ele pegava a palavra tijolo e
trabalhava o contexto de tijolo. O tijolo era uma palavra significativa para o sujeito, porque o tijolo era algo que representava o trabalho do homem, que o homem produzia o tijolo. E a gente sabe que o método Paulo Freire surgiu porque ele dava certo, porque não eram as mesmas palavras para todos os lugares. Se fosse em Caldeirão Grande, que palavra seria realmente muito significativa na história de Caldeirão Grande? O que representar essa palavra na história? Então ele iria exatamente a partir daquela palavra e depois ele dividia aquela palavra em sílaba, e aquela palavra que era dividida em sílaba ia formando as famílias silábicas e ia pegando aquelas famílias silábicas e formando novas palavras. Então esse é o método de palavração. Do método também analítico, nós temos o método de soletração, alfabético ou de soletração. Aí o que é que acontece? Ele partia para a apresentação, desculpe gente, não é de soletração, aqui é de forma de sentenças. Esse título está errado, eu vou corrigir antes de mandar para vocês. De sentença, então, partia de uma frase que fazia parte do contexto infantil, memorizava a escrita dessa frase, observava palavras semelhantes dentro da sentença e a formação de grupo de palavras. Esse método é o que as pessoas ainda vivem tentando por aí e não têm conseguido alfabetizar. Isso aqui é um método global, para depois eles chegarem no fonema do grafema. Observa que a última coisa que eles fazem é ativar a área de Broca. Então, como é que vai alfabetizar? Se você não ativa a área de Broca, você não tem como alfabetizar. Então, eles partiam do inverso, colocava a coisa na posição inversa. Não ativava a área de Broca e ativar a área de Wernicke e outras áreas que estavam relacionadas à compreensão da leitura, para depois vir para a área de Broca. Então, isso desmotivava o aluno, porque ele não conseguia memorizar, nossa capacidade de memorizar é limitada, vai até 7 informações. E depois a gente não consegue, eles não conseguiam, e havia exatamente essa desistência de um processo de alfabetização, e esse número de analfabetos grandes no país, porque é um absurdo continuar a ficar. A criança fica 3 anos na educação infantil, mais 3 anos no primeiro, segundo e terceiro ano e não consegue ser alfabetizada. Aí comprova exatamente que o método está errado, não é verdade? E a gente tem o método global, textos e contos. O método global fazia o quê? Esse método global trabalhava com a apresentação das partes do texto, né? Em um contexto, depois a memorização desse texto. Lembra daquele período em que as pessoas ficavam orientando vocês a alfabetizarem, dizendo assim, tragam textos que eles sabem de cor. Então trazia parlendas, quadrinhas, essas cantigas, para que as crianças memorizassem aqueles textos. Memorizava e depois dizia que eles estavam lendo de cor. Eles não estavam lendo, eles estavam lendo de memória. Só que nem o professor sabia fazer com que aquelas palavras que eles estavam memorizando eles levassem para outro contexto, nem as crianças conseguiam fazer essa memorização. E isso causou com que essas 4 décadas no Brasil ficássemos parados com esse método analítico. Houve muita coisa boa? Houve. Aprendemos, trabalhamos, conhecemos o letramento, porque o letramento é da década de 90 para cá. E a gente conseguiu exatamente entender muitas coisas importantes, entender que a alfabetização, como diz a nossa Magda Soares, é uma questão de métodos. E depois vocês vão ter a condição de analisar, de ler, né? Detalhes sobre o método sintético, detalhes sobre o método analítico no material, no slide que eu vou mandar para você. E a nossa Magda Soares, que é a mãe da alfabetização no Brasil, ela traz para a gente aqui que alfabetizar hoje é uma questão de métodos. Eu mandei para vocês uma entrevista com a Magda Soares lá no e-mail do grupo de vocês, que é importante que vocês leiam aquela entrevista. Porque a Magda Soares diz o quê? Que todo mundo ficou se batendo, definindo o método, e muitos professores que seguiram alfabetizando de fato, eles fizeram o quê? Eles foram pegando um pouco de cada método, e aí ninguém alfabetiza sem um método, não é verdade? Ninguém alfabetiza sem um método, e os professores foram pegando um pouco de cada método e construindo o seu próprio método.
trouxe lá o fônico, porque ele ensinou as vogais, o som das vogais. Depois ele trouxe um pouco da silabação, porque ele pegou e foi formando as sílabas da consoante com a vogal. Depois ele trouxe um pouco da palavração. Ele trouxe um pouco do global, porque ele trouxe o texto como referência da palavra dentro do texto. E da investigação do texto, da formação das palavras dentro do texto. Enfim, tudo isso foi extremamente importante. Mas a Magda Soares sintetiza assim, que para alfabetizar eu preciso conhecer as 3 facetas. A faceta linguística, a faceta interativa e a faceta social. Quando eu considero essas 3 facetas, eu alfabetizo. Na linguística, eu trago exatamente a alfabetização. Por quê? Porque eu vou tratar da consciência fonológica e eu vou tratar da consciência grafofonêmica. Quando eu trato da faceta interativa, eu vou tratar da comunicação da escrita e da faceta social, do uso e das funções dos valores atribuídos à leitura e à escrita. Então, aqui eu tenho a faceta interativa e social, mais voltada para o letramento, e aqui eu tenho a faceta linguística, voltada exatamente para a alfabetização. Então, quando a Magda Soares traz para a gente aqui consciência fonológica e consciência fonêmica, o que de fato é consciência fonológica e fonêmica? Vocês vão ter a oportunidade de ver detalhadamente aqui a diferença de um para outro, mas eu posso estar adiantando para vocês que a consciência fonológica tem a ver com sons, fonêmica, né? Fonológica tem a ver com a letra, com o traçado dessas letras, a relação grafema-fonema, a letra que representa o som que representa a letra. E fonológica tem a ver com os sons das partes da palavra. Observa que quando eu digo assim, que o baleia, eu estou trabalhando com a consciência fonológica, porque eu estou trabalhando com as partes da palavra. Quando eu pego o baleia e eu digo assim, ó, baleia, e eu digo assim, e quais são as letras que formam o primeiro pedaço do ba de baleia? Aqui eu venho, quando eu trato das letras, eu venho para a consciência fonêmica. Mas quando eu trato da sílaba, do som dessa sílaba dentro do contexto da palavra, eu venho para a consciência fonológica. Porque fonológica tem a ver com as partes, os sons das partes da palavra. Com essa investigação do som. A fonêmica tem a ver com a relação letra-sons. Ok? Vocês vão ver detalhadamente isso. Aí a gente traz aqui, eu retomo aqui as facetas linguísticas, interativas e socioculturais. É extremamente vocês entenderem isso, porque a linguística tem a ver com o nosso processo de alfabetização. E eu trago para provar a vocês que o processo de alfabetização no Brasil, mesmo as pessoas dizendo tudo isso, observa o que o documento da provinha Ana traz pra gente quando vai avaliar uma criança. Ela diz assim, ó, lê palavras com estruturas silábicas canônica. Observa que a avaliação da provinha Ana, ela não parte do todo. Ela vem das partes para o todo. Depois ela vem formação de palavras com sílabas mais complexas, leitura de um texto pequeno, leitura de um texto maior. Então, o documento da provinha Ana, o documento da provinha Brasil também nos mostra isso. E eu pude trazer, deixa eu voltar aqui, deixa eu achar aqui, ó. Aqui é uma provinha Brasil. Nesses textos da provinha, nessas questões da provinha Brasil, a gente pode ver o quê? A provinha Brasil avaliando quantos pedaços tem a palavra bicicleta, as palavras que têm o mesmo número de pedaços, com que som começa, com que sílaba começa, onde está escrita a palavra camelo com outra palavra. Aqui eu tenho o nome mala, vala, tala, rala. Onde está escrito o nome mala? Então, observa que a provinha Brasil, ela traz pra gente exatamente isso. A provinha Brasil traz que a palavra, na hora que a provinha Brasil vai investigar de fato
uma criança, a aprendizagem de uma criança, o que acontece? A Provinha Brasil traz exatamente o método sintético. Ela vem das partes menores para a parte maior. Ela começa exatamente investigando as partes menores para as partes maiores. E por que ficar insistindo em vir do todo para as partes? Se eu venho da parte menor para a parte maior, não se preocupa. Ele vai ser alfabetizado e vai ser letrado. Porque o que é letramento? Vamos ver? A língua e o código. O Arthur Gomes de Moraes traz muito isso pra gente. A língua é um código? É, mas é um código que todo mundo conhece. Ele é um código conhecido por todos. Mas eu posso ver a língua como um código, só como um código? Não, porque eu preciso ver a língua como, um código. Ele tem um sistema de sinais ou símbolos pré-estabelecidos entre os interlocutores. E a língua, ela é sistema de representação socialmente construído. Então, toda língua é um código, mas nem todo código é uma língua. Quando a gente criava aquele código, lembra que a gente já criou assim, pelo menos quando eu era pequena, dizia assim, PE, PD, PN, PA. Eu criei um código para falar. Mas nem todo código é uma língua, não é verdade? Mas a língua, ela é formada por um código. Então, o letramento, o que é o letramento dentro desse contexto de alfabetização? É o resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e de escrita. Ou seja, se o sujeito aprende a fazer uso da leitura e da escrita, pronto, ele pratica, ele faz uso do letramento. Agora, quando eu alfabetizo e fico lá só dizendo, quando eu alfabetizo e fico insistindo no processo só de codificação e de decodificação, aí é lógico que não vai haver letramento. Eu vou limitar esse sujeito. E o professor, ele é o principal responsável pelo conceito de leitura que o aluno forma. Se o aluno aprende a ler e fica dizendo, bola é gostosa, e ele lê desse jeito e o professor deixa desse jeito, então o aluno vai entender o quê? Que ler é decodificar. Mas se o aluno diz, o bolo é gostoso, e pensa sobre isso que ele está lendo, aí ele está sendo alfabetizado e letrado. Observa que não tem muitas dificuldades. Vamos ver aqui. E a alfabetização? Se a alfabetização é uma parte construída da prática de leitura e da escrita, ela tem uma especificidade que não pode ser desprezada. Qual é? A parte exatamente do conhecimento, como a Magda Soares traz pra gente, a faceta linguística. É preciso conhecer a relação grafo-fonêmica, a relação da consciência fonêmica e grafofonêmica. Então, o que é o sistema de escrita conhecido, que o Arthur Gomes de Moraes traz pra gente, esse código do CEA. O CEA é exatamente Sistema de Escrita Alfabético. O que representa esse sistema de escrita alfabético? Ele é composto por uma série de regras internas com propriedades que precisarão ser reconstruídas cognitivamente. Então, observa que quando eu digo assim para o meu aluno, as palavras, toda palavra tem vogal. Toda palavra tem vogal, não é verdade? Então, quando eu digo para ele assim, olha, quando eu falo baleia, eu escuto ba. Se eu falar bicicleta, eu vou escutar ba ou eu vou escutar bi? Então, quando eu provoco o meu aluno a pensar sobre a formação da sílaba, eu trabalho com ele, eu estou ativando uma das áreas que formam o sistema de escrita, ou seja, eu estou fazendo ele pensar sobre o sistema de escrita. Não é eu decorar ba, be, bi, bobu, é eu pensar que quando eu falo ba, é um A que aparece ali. Se eu falar bi, é um I que vai aparecer ali. Então, que o sistema de escrita é assim. A consoante diante de uma vogal, se eu vou trocando a vogal, o som dessa consoante, o som dessa sílaba vai trocando automaticamente. Então, é importante a gente entender. Aqui é aquela imagem que eu trouxe para vocês, para mostrar
que a Provinha Brasil, ela faz uma abertura, ela descreve praticamente o sistema de escrita, as etapas que o aluno pensa a palavra, e vocês devem conhecer muito bem a Provinha Brasil. E trago para vocês aqui um quadro de propriedades do sistema de escrita, e que esse quadro de propriedades do sistema de escrita vocês vão poder ler e ver exatamente que escreve com letras e não pode ser, as letras não podem ser invertidas, as letras têm formatos que são fixos, né? A ordem da letra no interior da palavra não pode mudar, porque se mudar, muda a palavra. Uma letra pode ser repetida no interior da palavra em diversos contextos. Não existe palavra que não tenha não existe palavra que não contenha vogal na língua portuguesa, não é verdade? Se eu digo lata e eu troco o L pelo M, eu vou falar mata. Então observa que se houver uma mudança de uma letra, muda o sentido da palavra. Então são várias regras. Tem várias palavras que terminam com a mesma letra, mas tem letra que nunca vai terminar no final de uma palavra, não é verdade? Vocês já viram uma palavra da língua portuguesa terminar, por exemplo, com a letra P, por exemplo? Não existe na língua portuguesa uma palavra que vai terminar com a letra P, mas existe na língua portuguesa a palavra que vai terminar com a letra R, com a letra L, com a letra M, com a letra... Quais são as consoantes que terminam? Não são todas as consoantes que vão conseguir terminar uma palavra. Então, é extremamente importante a gente entender que existe uma relação consoante-vogal, mas existe uma relação consoante-consoante-vogal, existem sílabas formadas por quatro letras, não é verdade? Então isso forma o sistema da língua escrita, e o aluno precisa aos poucos ser apresentado para esse sistema e seguir aprendendo. Então vamos fechando aqui dizendo que alfabetizar, letrando e letrar, alfabetizar é algo que é possível, né? Basta que o sujeito entenda esse sistema da língua, basta que consideremos as facetas que a Magda Soares traz pra gente. Então, para construir um currículo, é preciso que a gente construa um currículo de alfabetização considerando essas necessidades de alfabetizar, letrando. São processos que se imbrincam, né? Não existe, um está imbrincado no outro. A alfabetização e o letramento não podem ser desvinculados, e é extremamente importante a gente entender isso, né? O sistema de escrita, o que é que faz parte? A gente escreve, usa o papel, usa o lápis, a ordem da escrita, eu escrevo da esquerda para a direita, eu leio da esquerda para a direita. Quando eu chego no final da minha escrita, não dá mais para escrever, então eu preciso voltar para outra linha. Isso tudo faz parte do sistema de escrita, né? A gente precisa considerar, o ciclo de alfabetização precisa considerar essas condições, né? Que o que as letras notam, o que é que as letras registram e como as letras criam essa anotação na escrita, que faz parte do processo de alfabetização. E o que garante o aprender a ler e escrever? Eu pude falar no encontro passado para vocês um pouco sobre isso, e vocês vão poder ler. É preciso, com o conhecimento do professor acerca de como o sujeito aprende, conhecer o cérebro do seu cérebro, como é que o cérebro do sujeito vai aprender. Se eu não tiver esse conhecimento de como a aprendizagem se dá no meu cérebro, eu não vou entender. A alfabetização é uma questão de método, porque se eu começar com o método errado, se eu começar com um método global, eu vou atrapalhar o processo de alfabetização. O desenvolvimento da consciência fonológica, eu preciso entender sobre isso, fazer uso da leitura e da escrita, os recursos para a construção do pensamento concreto, a questão de progressão, da afetividade, da interação, avaliar esse processo sempre, porque é isso que vai garantir que o sujeito aprenda. Aqui eu trago algumas referências e aqui eu trago a proposta de atividade avaliativa. Nós não vamos fazer aquela que eu propus a vocês no encontro passado, porque é muito pouco tempo, pode ser que lá adiante a gente consiga fazer aquilo ali, mas eu preferi trazer essa daqui, apoiados na Provinha Brasil e nas informações sobre o sistema de leitura e escrita. Cada trio irá produzir um caderno de atividade com 10 questões, com habilidades diferentes, para a criança, que já conhecem as letras, observe, já conhece as letras, mas precisam se apropriar da formação das palavras. E a equipe deve buscar palavras ou imagens que tenham relação com o contexto das crianças, né? Não pode ser um trabalho com babebi bobô.
Então, onde vocês vão buscar essas informações? Vocês vão buscar essas informações para elaborar esse trabalho na Provinha Brasil, onde a gente vê uma série de questões e que cada questão tem um objetivo ali, né? E eu posso depois estar detalhando mais. Eu acho que eu vou fazer outro vídeo curto para vocês, mostrando exatamente essas habilidades, né? Que para ajudar vocês. O meu desejo é formar alfabetizadores como eu sou uma alfabetizadora apaixonada, o meu desejo é formar vocês alfabetizadores também. Então, que vocês possam, apoiado naquele material, onde diz exatamente, fala sobre o sistema da língua, e apoiado na Provinha Brasil, vocês possam formar esse caderno de atividade e que esse caderno de atividade tenha a ver exatamente com o município de vocês. Ok? Muito obrigada e a gente volta a se encontrar amanhã.